Oi pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao segundo vídeo da nossa série sobre marketing digital e criação de conteúdo para a internet. E a lição número 1 é: comece com o que você tem. Se você já pesquisou alguma vez sobre criar conteúdo para a internet, você já deve ter ouvido falar dessa frase: comece com o que você tem. O problema é que nem sempre o que você tem é bom o suficiente para manter um trabalho de boa qualidade. Ainda assim, eu acho importante assumir o comece pelo que você tem, porque muitas vezes, ao começar um projeto, as pessoas ainda não têm uma noção se realmente vão se engajar com aquilo e ser persistentes no seu trabalho. Por isso, a postura mais sadia é, sem dúvida, não gastar dinheiro inicialmente e ver o que é possível fazer. Enquadramento e luz. Nessa parte do material, pessoal, nós vamos começar a fazer a transição de assunto. Nós falamos até agora como fazer mais com menos. Mas existem alguns conceitos fotográficos que, se você ignorar completamente, vão fazer com que, mesmo que você tenha as melhores câmeras, os seus vídeos fiquem com menor qualidade, infelizmente. Eu vou reforçar esse ponto aqui. Realmente aproveite a luz do sol. No entanto, se você decidir gravar ou fotografar internamente, é interessante apostar em lâmpadas claras e frias, nada de luz amarelada, e você pode depois então fazer o balanço de branco e ajuste de cor fina no editor de vídeo, se for o caso. Alguns aplicativos para Android permitem que você faça isso, inclusive. Para a edição de foto, então, tem vários. Luz faz toda a diferença para um vídeo. Olha só esse vídeo com a luz normal e sendo gravado com a mesma câmera, nas mesmas configurações, mas com menos luz. Eu acho que dá para perceber uma grande diferença, não é não? O setup ideal de iluminação pode ser um pouco exagerado para quem está começando, mas nós estamos falando nesse momento do suposto ideal, né? Geralmente você vai posicionar o objeto ou o motivo da sua cena em um determinado local. No caso de ser você aparecendo no vídeo, você é o motivo, beleza? O ideal é que existam 3 luzes na sua frente, uma luz à sua esquerda, uma luz à sua direita e uma luz acima da câmera, um pouco acima de você, e uma atrás fazendo o recorte, pelo menos. É claro que se você está habituado já a trabalhar com luzes, você pode criar variações para gerar efeitos diferentes. O ideal dessa composição, na verdade, é evitar sombras demais e deixar você, ou o que quer que seja aí que esteja na sua cena, completamente iluminado. Essa composição de lâmpadas geralmente é utilizada por quem faz uso de chroma key também, mas com a adição de algumas luzes extras, geralmente para causar um efeito melhor. Muitas vezes até com 2 lâmpadas atrás do objeto para eliminar todas as sombras e mais uma vinda diretamente de trás. Agora, claro, calma, podem existir variações quanto a isso. Para fazer um chroma, você não necessariamente precisa de tudo isso, de fato, mas se tiver tudo isso, ele deve sair praticamente perfeito. Inclusive, para gravar esse vídeo, eu estou utilizando apenas 2 grandes lâmpadas na esquerda e na direita, e uma outra lâmpada de recorte com uma luz azul ao fundo. Muitas vezes as pessoas pensam em gastar dinheiro com câmeras para melhorar os vídeos, quando na verdade o que está faltando é luz no ambiente. Como lâmpadas e iluminação, você pode comprar aqueles kits de ring lights que são bem bacanas para você regular a intensidade. Bastante gente que faz vídeo com maquiagem, coisas assim, onde a luz vai estar próxima do rosto, utiliza esse recurso, mas ele não é utilizado só para isso. Pode fazer um você mesmo utilizando fitas de LED sem cores e um dimmerzinho ali para controlar, se você tiver essa habilidade. Você pode optar por softboxes também ou por sombrinhas com grandes lâmpadas, que são as que eu uso inclusive. Particularmente, eu acho as sombrinhas um pouco mais versáteis do que os softboxes. Eu tenho um softbox, mas geralmente eu utilizo as sombrinhas. Eu acho melhor para controlar a intensidade das luzes. E tem alguns kits que você encontra aí no Mercado Livre da vida que já vem com os tripés também. Você só precisa comprar as lâmpadas. Assim fica mais fácil de organizar tudo. É só dobrar e você consegue levar, inclusive, em viagem. Mas nem toda a luz do mundo vai adiantar se você não souber fazer um bom enquadramento. Então, cuidado para não cortar parte do seu corpo na imagem. Não é como se cortar um pouquinho fosse errado ou fosse estragar o conteúdo. É normal errar, inclusive. Mas a dica é, se você for fazer, faça com consciência. Se posicione onde você realmente quer estar posicionado. As regras, muitas vezes, elas são feitas para serem desafiadas.
E no mundo da fotografia e da gravação de vídeo, é assim que são criadas novas técnicas e novas tendências. Mas uma coisa que você pode levar para sempre é a regra dos terços e a Golden Ratio, beleza? E importante, você só desafia regras quando você conhece elas. Primeiro você precisa aprender para depois inventar em cima. Vamos falar de microfones. Existem também tipos diferentes de microfones que podem ser usados. Alguns precisam de algum tipo de aparelho em conjunto para serem usados ou até mesmo um computador. Você tem microfones de mesa, por exemplo, que é algo que muitos streamers gostam, que você pode prender num braço, como esse aqui que eu uso inclusive. Entre esses tipos de microfone, o que eu acho mais bacana é o microfone condensador. Ele costuma ser bem sensível e bom para captar os sons da sua voz, mesmo que você não possa falar alto demais. Muita gente grava à noite ou até de madrugada por conta do silêncio, né? E ele funciona muito bem para isso. Porque ao mesmo tempo que você tem o silêncio na casa ou no prédio, você não pode falar alto demais para não acordar a galera, né? Por conta dessa sensibilidade, você precisa também tomar cuidado com o volume de entrada. O ideal é você utilizar também cabos XLR para evitar o ruído do microfone através do cabo quando ele balança. Mas se ele for diferente, ou mesmo de repente um P2, você pode ter alternativas e opções, como usar uma plaquinha de som USB simples, daquelas de 20, 40 reais. Isso eu utilizo aqui e reduziu bastante o ruído do meu microfone, que inclusive é um desses P2. De forma geral, os microfones de lapela são capazes de extrair um ótimo som para o seu vídeo. Não caia naquelas de microfones de lapela de 2, 4, 6, 10 reais que tem no Mercado Livre. Eles podem até funcionar mesmo com um bom gravador, mas não são excelentes sem dúvida nenhuma. Tem um motivo para eles serem tão baratos. E claro, você também pode ir para uma solução básica, usar o microfone do seu fone de ouvido e celular, que eu já tinha mencionado, para fazer uma gravação. Definitivamente não é a melhor opção do mundo, mas se você achar que gravar com o som da sua câmera tá ruim, pode ser um paliativo interessante até você encontrar uma melhor opção. Diminuindo ruído e eco. Eu sei que esses dois são dois dos principais problemas na hora de gravar o som do seu vídeo. E provavelmente são dois dos mais chatos também, né? Quanto ao eco, essa é a coisa realmente mais complicada de resolver porque é uma questão física. Especialmente se você mora em um local meio grande, que tem um pé direito alto e muitas paredes nuas. Você pode, na verdade, amenizar um pouco da situação, colocando de repente coisas no cenário. Quanto mais, melhor, na verdade. Armários, camas, cortinas, tudo isso. Tem gente que coloca o colchão na parede ou coloca, de repente, cobertores na hora que vai fazer a gravação e tal. Eu uso aqui também um kit de espumas acústicas que ajudam a reduzir o eco e ajudam a isolar um pouco do som ambiente também. Você consegue vê-las ali atrás, aquela parte escura da parede. Elas não fazem mágica quando são colocadas apenas de um lado, como eu pude colocar aqui, por exemplo, mas ajudam bastante. Se a sua ideia é criar um estúdio somente para som, forrar o local todo com essas espumas pode ser bem interessante. Mas cuidado com a parte elétrica do lugar. Elas são também inflamáveis e você não vai querer problemas, especialmente se você for fixá-las na parede com cola, pode dar um negócio bem sério. Procure isolar os cantos do quarto, as quinas, digamos assim, que é onde geralmente o eco ele vai residir de maior forma. Então, assim você consegue um ajustezinho. Outra forma de reduzir o eco é criar uma espécie de mini box com espumas e papelão para circundar o microfone na sua frente enquanto você está gravando, certo? Imagine que tem um microfone aqui na minha frente e eu tenho uma paredinha de espumas colocadas atrás aqui. Desse jeito aqui você dispersa menos o seu som. Em alguns casos, usar um microfone shotgun diretamente apontado para você a uma distância curta, porque você tem que ter cuidado com esse tipo de coisa, pode ser uma boa também. Ou mesmo um microfone de lapela, como esse que eu estou utilizando. Para o ruído, o primeiro passo realmente é tentar encontrar o local mais silencioso possível para gravar. No horário também que for mais silencioso. Todas essas dicas para combater o eco que eu falei também acabam ajudando na parte do ruído. Se você for usar um microfone ligado diretamente no PC, procure algum que seja pelo menos USB, se não for um com Phantom Power.
A interferência da própria fonte de alimentação do seu computador pode dar diferença no som do microfone se ele tiver um jack tradicional. Se você usa um laptop, por exemplo, talvez já tenha percebido que em alguns casos o microfone fica chiando quando você está gravando com o computador ligado na tomada, enquanto que quando ele está na bateria o som fica ali mais limpo. Se você puder utilizar o microfone com o cabo XLR que eu tinha mencionado, melhor também. E outra dica que você pode utilizar é os pop filters. Pop filter no seu microfone pode ser bem útil. Assim, algumas palavras como os P's e os B's que você falar, que eventualmente estourariam aí o seu microfone, o famoso devem ficar mais suaves também. Hardware para produção de conteúdo. Edição de vídeo é aquela coisa, né? Para quem edita vídeo, um bom computador é um grande aliado. Sem dúvida, apesar de você poder fazer coisas com os mais variados tipos de equipamento, como a gente já falou no início, se você tem a intenção de dar alguns passos além, o mínimo necessário para poder trabalhar com qualidade e tranquilidade hoje em dia, na minha modesta opinião, é um processador de 8 núcleos ou mais, 8 GB de RAM ou mais, e eu diria que ali uma GTX 1050 Ti ou mais potente talvez. Isso, claro, não quer dizer que hardwares inferiores não prestam. Pelo contrário, em muitos casos você vai ter um PC que tem placas de vídeo mais antigas e tal que vão entregar um bom desempenho. Em muitos casos as pessoas trabalham justamente com muito menos que isso. Eu estou dizendo que se você vai montar um computador novo hoje, não vá abaixo disso, não vale a pena, porque a tecnologia nova já chegou também e tem componentes muito melhores do que esses, a menos que o seu orçamento realmente não permita. Memória RAM e CPU são essenciais para qualquer software de edição de vídeo, mas GPU pode ser usada em vários deles, inclusive para renderização. Os laptops podem ser usados para criação também, mas eles não são o ideal, porque é mais difícil de dar upgrade neles. E edição de vídeo é uma coisa pesada e bem volátil, muda com o tempo. Além de geralmente ser mais custoso para você dar upgrade em um laptop, mesmo que você tenha um super laptop. A menos que você produza conteúdo em locais diferentes e você está viajando, como conteúdo em texto, por exemplo, se tem um blog ou fotografia, eu recomendo fortemente que você tenha um PC. Se você trabalha em casa e tem um estúdio, um escritório em casa, não tem motivos para você comprar um laptop, a menos que o que você já tem para trabalhar seja um laptop e aí você vai lidando com ele. Porque num PC você vai poder trocar a sua placa de vídeo por uma mais potente quando for necessário, você vai poder colocar mais RAM, se você comprar uma placa-mãe com capacidade de expansão, obviamente. Por isso, atenção na hora de você fazer a compra. Você pode colocar mais armazenamento. É mais fácil você colocar vários SSD, se for possível. Aliás, poucas coisas ocupam tanto espaço quanto produção de vídeo. Eu acho que está aí no top 3 coisas que mais ocupam espaço em um computador, junto com games e máquinas virtuais, provavelmente. Então tenha certeza que você tem um espaço livre para armazenar os seus arquivos e faça backup dos seus vídeos antigos, porque vai que o YouTube explode, né? Fica a dica também. Não use telas menores do que Full HD. É importante que você veja o vídeo aí que você está produzindo, como as pessoas vão assistir ele. E de forma geral, é assim que elas verão. E vamos para algumas dicas extras. Nas câmeras, outra coisa que você pode usar para se filmar, é claro, é uma boa webcam. Hoje em dia existem algumas muito boas e não tão caras. Eu utilizo uma aqui, que está ligado no meu PC aqui atrás, que é a Logitech C920, uma das mais clássicas webcams de youtuber que tem aí. E hoje existem modelos bem melhores do que ela, inclusive, por valores maiores regularmente também. Mas ela continua sendo uma boa opção, uma opção interessante que você encontra ainda no mercado. Para iluminação, outra dica, caso a lâmpada que você tenha seja muito forte, você pode colocar um papel manteiga, um papel higiênico mesmo na frente dela. Eu utilizo isso numa lâmpada que eu tenho aqui atrás, que eu utilizo nas lives também. Isso vai ajudar a dispersar um pouco a luz e vai te iluminar de forma mais suave. É um dissipador de luz praticamente grátis, né? Em termos de performance de apresentação, preocupe-se em elaborar um roteiro. Pode ser um roteiro somente com tópicos, pode ser um roteiro com o texto completinho. As pessoas funcionam de forma diferente e você pode fazer vídeos de forma diferente. Você pode criar tópicos das coisas mais importantes que você precisa falar durante seu vídeo e aí você vai consultando elas ali no seu celular mesmo enquanto você faz o vídeo.
Aí, enquanto você está consultando, depois você só corta essas partes na edição. É simples. Se você faz um vídeo onde o seu rosto não aparece, ou parte desse vídeo aí você não aparece, nada impede que você faça uma leitura interpretada daquele trecho. E nesses casos, não esqueça de não parecer que você está lendo tudo. Isso é importante. É preciso ser natural. Não adianta ler igual um robozinho. Se você quiser dar alguns passos além, você pode usar um teleprompter para ter uma dessas dicas, como eu estou fazendo nesse vídeo, porque não tem jeito de decorar 10 páginas completas de informação em tamanho 11, e é o que esse vídeo tem. Hahaha. Outra coisa que você pode fazer é escrever o texto como você gostaria de falar e ler ele várias vezes até que os conceitos aí entrem na sua cabeça. E depois de performar ele em frente à câmera, você vai fazer como um ator faria, você vai interpretar de memória aí e pode ficar bem legal também. Eu já fiz isso algumas vezes no passado. Você vai poder usar esse texto, inclusive, como material base para escrever um artigo, uma postagem no seu blog ou na sua rede social, complementando o seu material. Isso é bem legal. Isso vai permitir que as pessoas consumam o seu conteúdo de formas diferentes. Será que você nunca tinha pensado nisso? Com isso, você já está preparado para trabalhar com produção de conteúdo. A gente se vê na próxima. Valeu, falou!